Universidade de São Caetano do Sul, 2017.1. Diz assim, as oposições não se entendiam quanto ao significado da palavra democracia. Bora lá. Oposições. Quem são essas oposições? As oposições ao governo militar, que na época era quem? Basicamente todo o povo, né? É a população e os contrários ao regime. Ok, ok. A oposição, ou seja, a população, não se entendia quanto ao significado da palavra democracia. Havia vários projetos que propunham uma saída para o contexto autoritário que o Brasil vivenciava. Os liberais, mais moderados, defendiam a liberdade de expressão e de organização partidária e o fim da censura a respeito do o respeito dos civis. As esquerdas queriam isso e algo a mais. Para elas, a democracia deveria colocar na pauta os direitos sociais dos trabalhadores, sua participação efetiva nas decisões políticas e a busca de sua decisão, a busca de uma uma divisão de renda mais justa. Ó, tá dizendo o seguinte, que existem na população existem dois grupos, existem os grupos dos liberais e existem as esquerdas, ou seja, existe a direita e a esquerda, como sempre existiu, né? Pronto. A direita, eles eram mais moderados, queriam apenas o fim da censura, a liberdade de expressão, a liberdade de organização partidária, e etc. Já a esquerda queria mais, queria algo mais, queria a participação do trabalhador nas decisões do país. É o que está dizendo aqui, tá bom? Então, ok, bora lá. O historiador faz uma reflexão sobre os processos de abertura política no Brasil, apontando que os militares e os grupos de oposição tinham entendimentos diversos em quanto ao regime democrático a ser instaurado. Gente, aqui o texto está falando apenas dos grupos de oposição, tá? Não está falando dos militares. Então a letra A está errada porque bota aí os militares que não tem nada a ver na história. Nesse texto aqui está sendo falado das oposições, do povo, dos partidos, tá bom? Não está falando dos militares. Então, letra A está falso. Letra B. As lideranças políticas dos diferentes grupos de oposição ao regime defendiam uma democracia popular, controlada pelos trabalhadores. A esquerda, sim. Os liberais, não. Falso. A oposição do regime militar estava dividida, por isso a redemocração do país foi lenta e gradual. Isso aqui é um historiador. Porque isso aqui está certo. A oposição do regime militar estava dividida. Existia os liberais, existiam os da esquerda. Mas não é por causa dessa oposição, dessa rinha entre um e outro, que a redemocratização foi lenta e gradual. A redemocratização ela foi lenta e ela foi gradual por causa dos militares. Foram os militares que queriam assim, tá bom? Foram por causa dos militares. Então, ficamos com a C errada também. D. Os grupos que se opunham ao regime militar divergiam em suas propostas de democracia verdadeira, é o que ele disse aqui. Os liberais, os, os da esquerda. A esquerda queria a participação maior dos trabalhadores nas decisões do país. Letra E. Os liberais defendiam a democracia direta, enquanto as de esquerda queriam uma democracia representativa. Não, não deve, né? Só para tá, só para uma questão apenas para encher linguiça, tá bom? Não havia essa distinção de estilos de democracia entre um e outro. O que existia era o que fazer na democracia, qual linha de democracia iríamos seguir. Mas o que ambos queriam era uma democracia com participação do voto do cidadão. Os dois queriam isso, tá bom? A diferença é que a esquerda queria uma participação maior dos trabalhadores nas decisões do país, tá bom? Então ficamos com a gabarito letra D. Os grupos se opunham ao regime militar divergindo suas propostas de democracia, enquanto um queria uma democracia mais voltada para a liberdade de opinião, etc. O segundo queria uma participação maior da classe operária. Então ficamos com o gabarito letra D.